Aquilo é passar a produzir. As evoluções e revoluções do cinema brasileiro poderiam ser explicadas pela forma como se sucede o privilégio narrativo, a forma como se alterna o monopólio da fala através de diferentes influenciadores, estrangeiros ou não, que contribuem para perpetuar uma historiografia marcada por vaidade e disputa de poder. O Festival de Cannes de 1962 marca um momento decisivo nessa disputa, no instante em que legitima com a Palma de Ouro o filme de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas, que, nas palavras de Truffaut, representava a cara do novo cinema brasileiro. Lembro que o Bing Crosby estava no apogeu, né? Este grande prêmio internacional entregue na França sugere que os cineastas do Brasil, identificados com a pauta nacional popular, promovam uma guinada geral das temáticas proselitistas em direção a um ciclo de produções mais engajadas que discutissem a realidade brasileira em seus filmes. Devemos notar que nessa época, início dos anos 60, a venda de aparelhos televisores cresce diariamente, preenchendo os lares da população e afastando os espectadores das salas de cinema. Não podia. Consequentemente, a diminuição do público leva o circuito cinematográfico a uma crise econômica jamais recuperada. Em meio à migração do interesse capitalista para uma outra plataforma de comunicação, é possível analisar como Anselmo Duarte se comportou como um artista de resistência. Seu amor pelo cinema e sua fantasia por se consagrar diretor contribuíram para que ele realizasse um dos mais belos filmes brasileiros, O Pagador de Promessas, usando de recursos próprios e baseando-se em um roteiro repleto de camadas sensíveis sobre a sociedade. Estava completamente alucinado. Watson, mas olha o galã. Durante as filmagens, Anselmo Duarte recebe com frequência o baiano Glauber Rocha no set, que se faz presente como amigo e até colabora com a produção do Paulista, quando o ajuda a convocar um caminhão de bombeiros para criar uma chuva cenotécnica. Apesar de haver um espírito cooperativo e amistoso entre os dois diretores naquele momento, mais tarde, mesmo com a repercussão e o reconhecimento internacional do filme, Rocha se revelará como um obstinado opositor de Duarte. Se falava ultimamente no Glauber Rocha, já não se falava mais da minha pessoa. Enquanto Anselmo Duarte havia construído seu repertório no ambiente hollywoodiano das chanchadas, onde a estrutura de produção contava com equipamentos sofisticados e mais apropriados para a rotina do estúdio, Glauber Rocha, em seu percurso mais acadêmico, havia o entendimento de que era preciso se libertar desses meios caros de produção, o que se tornou perfeitamente possível através do aparecimento de 3 elementos.
que cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não é verdade. A ideia na cabeça ela tem que existir sempre. E a câmera na mão, ela é uma câmera nervosa, porque ela não é fixa. Então ela tem movimento, a imagem fica dançando o tempo todo. Poderíamos aqui tentar encontrar os motivos que justificassem o reposicionamento contrário de Rocha diante do crescente prestígio de Duarte, lembrando, por exemplo, o fato do nome de Rocha ter sido excluído dos créditos de O Pagador de Promessas. Porém, para além de examinar os lados ressentidos dessa intriga e questionar os argumentos nocivos de ambos os cineastas, buscaremos com este ensaio chamar a atenção para o elemento que efetivamente repartiu o caminho dos dois precursores do cinema novo. Se a câmera começar a dançar, o povo fica tonto, você não raciocina, não pensa. Que não há um cameraman que faça uma câmera na mão que dê a estabilidade de um tripé. Saibam todos os presentes que para aqui enviado no meu cavalo marinho, sou capitão bem montado. Sou conde condecorado com a cruz do tempo e do ar, capitão de altas milícias, cavaleiro de além-mar. Venho aqui pela justiça, o justo direito dar. Venho perseguir os fortes e os fracos desagravar. Sou conde condecorado, senhor de grande solar, comigo trago o mandato de tudo remediar. Sou conde condecorado com a cruz do tempo e do ar, sou comandante das nuvens, errante no pelejar. Prossiga pela sua caminhada aí.